conosco o Jadiel, que todos já conhecemos, né? Principalmente de ouvir na Rádio Rio de Janeiro, né? E é quase um item patrimonial da nossa casa, o Jadiel, de tão antigo que ele é aqui. Então, vamos nossas melhores vibrações para o Jadiel. Muito obrigado. Muito obrigado às palavras carinhosas do nosso Jorge, mas realmente há muito tempo nós estamos aqui. Aqui nós começamos a aprender Espiritismo, que é efetivamente uma bênção em nossas vidas. Porque o Espiritismo nos proporciona exatamente a possibilidade de utilizarmos a nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência, o nosso bom senso, a nossa razão realmente, nós podemos colocar em atividade no momento em que tomamos conhecimento da doutrina espírita e que pretendemos ingressar no Espiritismo. Não temos dúvida quanto a isto. E o Espiritismo, porque o Espiritismo trata, na verdade, de temas muito importantes para o homem, para a humanidade. Nós vemos que o homem tem sofrido muito com a morte. Então, essa existência da alma, a sobrevivência da alma à morte do corpo físico, o mundo espiritual com suas atividades constantes, tudo isto tem sido trazido de forma muito correta, de forma muito forte pelo Espiritismo, nos permitindo exatamente essa reflexão, essa análise. Aí porque, quando a nossa Viviane falava, nós sabemos que o Espiritismo nos diz que nós escolhemos as nossas provas, as nossas dificuldades. Então, quando redigimos o nosso roteiro reencarnatório, nós colocamos lá as nossas necessidades. Certamente, o fato de estarmos encarnados na Terra já nos proporciona aí passar por essas dificuldades. Demonstra inequivocamente que somos espíritos em dificuldades, necessitados de passar por dificuldades. Mas não pensemos que aquilo que esteja redigido, colocado no nosso roteiro reencarnatório, inscrito no nosso roteiro reencarnatório, seja definitivo, não. Porque, segundo o nosso André Luiz, nós podemos afastar as consequências, os efeitos do mal praticado ontem, através do bem praticado hoje. É por isto que nós, espíritas, nos preocupamos tanto com a prática do bem, muito mais do que certamente outros seguidores de outras correntes religiosas. A prática da caridade, para nós, é efetivamente uma bandeira inafastável. Nós gostamos de ser bons, e o espírita é efetivamente considerado bom. O pastor Neemias Mariem deixou bem claro isto quando afirmou categoricamente que os irmãos espíritas reunidos se preocupam mais com a prática da caridade do que todos os irmãos evangélicos reunidos também. Então vejam só a nossa responsabilidade. Mas é isso realmente, é isso que ocorre. Nós nos preocupamos muito com a prática da caridade. Nós não queremos, não que nós não nos preocupemos com as coisas materiais, nós estamos encarnados, nós nos preocupamos com as coisas materiais. Mas essas coisas materiais, a riqueza, o poder, passam a ter um valor secundário na nossa existência. Nós não somos loucos, ao contrário do que alguns supõem. Nós não surtamos quando, ao invés de buscar no nosso armário uma camisa, uma roupa, nós vamos à loja para comprar, para adquirir uma roupa nova, para dar para um mendigo na rua. Nós tivemos aqui na nossa casa irmãos que iam fazer distribuição de quentinhas e que se sentavam no meio-fio para conversar com o mendigo na rua. Nós temos irmão aqui que pegou na companheiro que estava em estágio terminal de doença dita contagiosa, que levou para sua casa, junto da sua família, e passou a tratar desse irmão. Então vejam só, isto inspirado certamente pelo Espiritismo, minhas irmãs e meus irmãos. Então certamente o Espiritismo nos cobra esse comportamento, porque se diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz
pela sua transformação moral, para dominar as suas más inclinações. E é muito difícil, não tenhamos dúvida, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos comportarmos desta forma diante de todas essas tentações que existem hoje na existência corporal. Não tenhamos dúvida, a ciência avançou muito, a tecnologia avançou muito. Nós não somos, evidentemente, contrários a que se utilize esses momentos de alegria. O que o Espiritismo nos diz é que a riqueza não compra a felicidade, não traz a felicidade. Isto nós temos visto na nossa vivência, na nossa experiência. Efetivamente, nós vemos pessoas que detêm um poder econômico muito grande e que, todavia, são infelizes. Por quê? Exatamente porque não conseguem comprar a felicidade que pretendiam. Às vezes o amor de um filho, o amor de alguém, de um ente querido, ou a saúde, às vezes não pode comprar, não obstante a grande riqueza que possuem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós não temos dúvida de que a riqueza, de que o poder, de que essas conquistas materiais nos propiciem momentos de alegria. Certamente que sim. E nós estamos aqui, nós não podemos confundir, e nós não confundimos, nós espíritas, ao contrário do que se supõe, nós somos seres inteligentes, nós somos seres que raciocinam, nós somos seres que pretendemos também alcançar a felicidade, mas esta felicidade definitiva, de que nos fala a doutrina espírita, e é que a nossa razão, o nosso bom senso corroboram. Porque quando o Espiritismo nos diz que é através do exercício da lei do amor que nós alcançaremos a felicidade, e nós colocamos, fazemos uma comparação com esses momentos de infelicidade que temos, nós não passamos a não ter dúvida de que efetivamente a felicidade é essa harmonia com a lei de Deus. Mas para alcançar essa harmonia com a lei de Deus, é necessário que sejamos bons, que busquemos o aperfeiçoamento. É por isto que quando nós vamos a Allan Kardec, ele nos afasta a parte simbólica, a parte folclórica que possa existir na Gênese mosaica. Mas aquilo que é essencial, ele não afasta. E nós não afastamos. Quando nós estudamos a Gênese mosaica, a Gênese bíblica e a Gênese e os milagres das predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós verificamos que, na verdade, nós podemos conciliar o criacionismo bíblico com o evolucionismo de Charles Darwin. Certamente que sim, porque o Espiritismo nos fala do aprimoramento dos corpos. E nós entendemos isto quando aplicamos o nosso bom senso, quando aplicamos a nossa razão, a nossa inteligência, nós verificamos que não pode ser de forma diferente. Porque é exatamente esta possibilidade de você subsumir nessa felicidade, nessa harmonia com a lei de Deus, exatamente o conhecimento, essa evolução, esse avanço, que você pode então compreender essa vinculação, essa possibilidade da vinculação ou da coexistência pacífica do criacionismo bíblico com o evolucionismo de nosso Charles Darwin. Porque na medida em que o espírito evolui, e é o espírito, é o princípio espiritual que evolui, que avança, ele precisa de corpos mais aprimorados para exteriorizar a sua inteligência, para exteriorizar o conhecimento adquirido. Então, quando aplicamos a nossa razão, o nosso bom senso a essas hipóteses, a esses casos, nós verificamos que não pode ser de forma diferente. Não que nós defendamos o sobrenatural, até porque nós espíritas não admitimos, não cremos no sobrenatural. Até porque aquilo que chamam de sobrenatural, para nós é natural. Está tudo subsumido na lei de Deus. É tudo criação de Deus.
E quando nós vamos à informação da própria ciência, que nos fala que nesse espaço extraordinário, incomensurável, transita um número também fabuloso de astros, em harmonia, em perfeita harmonia, obedecendo a leis rigorosas, nós então chegamos à ideia de Deus, do Criador de todas as coisas, da causa primária de todas as coisas. Não pode ser de forma diferente, minhas irmãs e meus irmãos. Então nós vemos que, na verdade, nós espíritas não gostamos de sofrer. Nós não cremos no sobrenatural. Nós cremos em Deus porque, ao contrário de admitir um acaso inteligente, nós admitimos esse Criador, esse ser, que os Espíritos dizem que nós não temos a capacidade de entender a natureza de Deus. Mas o Mestre Jesus nos prometeu, nos assegurou que os puros de coração veriam a Deus. Veriam a Deus. Então, quando nós atingirmos esta pureza de coração, certamente nós teremos a possibilidade também de assimilar a natureza divina. Então, vejam só, minhas irmãs e meus irmãos, o Espiritismo vem nos trazendo a cada passo a possibilidade da reflexão. Dizem os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec, que a ciência nos foi dada para a evolução, mas a ciência tem os seus limites. E quando nós vamos aí à análise dos fatos que ocorrem na nossa existência, nós verificamos que não pode ser de forma diferente. Nós vemos perfeitamente esses limites. Quando o homem forma no laboratório o ovo, essas células precisam de uma especialização que só adquirem no útero materno. E aí nós vemos uma limitação natural, automática, para esse desenvolvimento da ciência. Nós vemos muito, aqueles que gostam, que se acostumaram a fazer uma análise da ciência, poderão certamente verificar esses limites. O nosso Stephen Hawking afirma que toda teoria matemática é provisória. Nós também verificamos isto, a provisoriedade da teoria matemática. O nosso Allan Kardec, nosso Hippolyte Leon Denis Arrivaio, antes de se transformar em Allan Kardec, antes de adotar esse nome de Allan Kardec, ele fez as suas pesquisas. Como o Kardec fazia as suas pesquisas? Através de um processo científico, da observação. A diferença da ciência tradicional, convencional, para a ciência espírita, é que na ciência convencional, na ciência dita materialista, o cientista vai para o laboratório e reproduz aquelas experiências para que possa demonstrar ou não aquela tese que ele formulou, aquela hipótese que ele elaborou adredemente. Kardec não, ele também observava, mas os fatos não ocorriam de conformidade com a vontade de Hippolyte Leon Denis Arrivaio. Como não ocorrem quando nós vamos às reuniões mediúnicas, nós verificamos que nós não podemos, evidentemente, nós temos que ter o sentimento, o coração, muito mais, e o conhecimento também, mas o sentimento muito mais do que o conhecimento, para analisar, para interpretar a dificuldade porque passa um espírito que não vemos. É realmente muito difícil, minhas irmãs e meus irmãos, nós lidarmos com seres que não vemos, mas existe tanta coisa que não vemos aqui na Terra, aqui no mundo material, e que, no entanto, não temos dúvida acerca da existência. Então, quando um espírita admite a existência da alma de um ser incorpóreo, o incrédulo, aquele que se diz adversário do espiritismo, ele critica, dizendo que o espírita está admitindo o sobrenatural. Quando, na verdade, nós admitimos a existência da alma, do espírito, porque nós passamos a observar, a analisar aqueles fatos que vão ocorrendo. E assim fez o nosso Hippolyte Leon Denis Arrivaio. Quando o senhor Fortier informou sobre as mesas girantes,
sobre todos aqueles fatos que ocorriam, ele não negou, apenas ele admitiu que não conhecia a lei que regia aquele fenômeno. E passou a quê? Passou a observar, passou a analisar, o que nós também fazemos. O nosso Hernani Guimarães Andrade, quando faz uma análise sobre a reencarnação no Brasil, ele estuda 8 casos de possível reencarnação no Brasil. Para nós, esses fatos que são estudados, pesquisados por esses cientistas, são mais importantes do que os livros que falam da reencarnação, trazendo-nos fatos que indiscutivelmente, como Jenny Cockle, como outros pesquisadores, como o Bruce Leninger, que fala sobre a reencarnação do seu filho, James Houston Jr. Então, para nós, esses fatos que foram observados, que são analisados, interpretados pelo nosso Hernani Guimarães Andrade, pelo nosso Ian Stevenson, pelo nosso Banerjee, nos dizem muito mais acerca da reencarnação, porque nos falam exatamente dessas ideias inatas. Uma criança que começa a falar, usando a palavra do idioma, de um outro idioma, com o qual jamais tivera contato. Para nós, isto é prova inafastável da reencarnação. É a ideia inata, que nos leva, muitas vezes, a atribuir, imputar a um Einstein, por exemplo, uma genialidade. Mas dizem os biógrafos de Albert Einstein que ele não tinha uma boa memória. Ele era um físico extraordinário, certamente, um matemático extraordinário, mas para memorizar, para estudar línguas, ele não tinha uma boa memória. Aí, quando a gente faz uma análise deste fato, a gente verifica que, na verdade, a única conclusão, como dizia o nosso Hernani Guimarães Andrade, é o processo reencarnatório. Porque responde a todas as indagações. Certamente nós vamos vendo aí que muitas respostas vão sendo dadas para esses fatos, mas aquela possibilidade da reencarnatória é a única resposta que responde efetivamente a todas as indagações que possam ser feitas. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos chegando à conclusão de que efetivamente o Espiritismo nos traz informações preciosas. Não que gostemos de sofrer, nós não gostamos de sofrer, evidentemente, mas nós sabemos que para alcançar um objetivo de felicidade, de perfeição, aliás, quanto à perfeição, o nosso Herculano Pires, ele era contrário a essa afirmação de que nós éramos imperfeitos, porque todos nós somos criaturas de Deus, consequentemente, fomos criados perfeitos. E isto tem levado, certamente, ao menos avisado, aos desavisados, a conclusão de que Deus nos fez imperfeitos, ou Deus nos fez perfeitos, e como é que nós nos tornamos imperfeitos? A verdade é que essas afirmações têm sido interpretadas, analisadas equivocadamente, no nosso sentir, e aí levado aquele que faz a sua reflexão a uma conclusão equivocada, ou por leviandade, ou por ignorância. O fato é que chegam a uma conclusão equivocada. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que estudemos, é necessário que reflitamos, é necessário que apliquemos o bom senso, a nossa razão, e ao contrário do que supõem os adversários do Espiritismo, nós, espíritas, somos seres inteligentes também, porque nos desenvolvemos através dos tempos. Como todos os demais, nós também nos desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. Aliás, no dizer do Dr. Augusto Cury, o grande objetivo do Mestre Jesus foi o de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. E hoje nós verificamos a importância disto, porque precisamos, quando fazemos uma análise de algum fato, nós precisamos aplicar a nossa capacidade de raciocínio para chegar à nossa conclusão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, certamente que quando alguém, um companheiro,
pega um outro companheiro em estágio terminal de uma doença, leva para dentro de casa e cuida dessa pessoa, não obstante a possibilidade do contágio e tal, é porque adquiriu a convicção, a certeza inabalável de que ele escolheu aquilo e de que ele não ficará doente, não contrairá aquela doença, porque ele está com sentimento bom. E aí nós vamos ao nosso André Luiz, que diz que o bem praticado hoje elide as consequências do mal praticado ontem. E aí a gente passa a entender, a aplicar esses fatos a esse pensamento nosso, e nós vamos chegando, extraindo então as nossas conclusões. E aí nós passamos a ter um comportamento evangélico, um comportamento racional. Não porque a gente pretenda ser melhor do que ninguém, mas porque a gente chegou à conclusão de que efetivamente não pode ser de forma diferente. Então tudo isso nos é proporcionado pela doutrina espírita. Quando nós vamos a esses gênios da humanidade, de que falam da genialidade de muitos, certamente, como do Albert Einstein, de tantos outros, nós aí, o Espiritismo nos diz que isso decorre de estudos anteriores, de encarnações anteriores. Então, quando nós aplicamos o nosso bom senso, a nossa razão a esses casos, nós verificamos que a informação que nos é dada pela doutrina espírita é uma informação pertinente, procedente. E aí, nós confirmando a nossa reflexão, nós vamos verificando, minhas irmãs e meus irmãos, que não pode ser de forma diferente, e aí nós passamos a ter esse comportamento religioso. Porque vejam só o que diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Qualquer um pode praticar a caridade, não é fora da igreja, não é fora do Espiritismo, é fora da caridade. E a caridade, qualquer um pode praticar. Qualquer um pode praticar. A caridade, ela pode ser não apenas material, mas pode ser também moral. Não depende de dinheiro, de poder, de riqueza, para se praticar a caridade. Até mesmo quando o paciente está num hospital, num leito de hospital, doente, ele pode praticar a caridade se ele estiver em condições de fazer uma prece. Todavia, minhas irmãs e meus irmãos, quantas vezes nós nos deixamos levar pelo ódio, pelo rancor, por essas coisas materiais, e temos um comportamento totalmente equivocado, que vai nos trazer uma infelicidade posteriormente. Na época em que ainda exercíamos a magistratura, nós tivemos um caso interessante. Um senhor, numa fila de banco, porque ele entendeu que o outro havia passado à sua frente, ele teve um ataque apoplético e desencarnou. Então vejam só, a família dele, do desencarnado, entendeu que o outro tinha culpa, devia ter responsabilidade, e buscou de alguma forma imputar a esse outro a responsabilidade pela desencarnação daquele que tiver o ataque apoplético. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a gente vê os efeitos, as consequências de uma conduta que são, na verdade, são decorrentes mais da ignorância, certamente, desse orgulho, desse egoísmo de que nos fala a doutrina espírita, e que são os dois grandes obstáculos à nossa evolução, ao nosso progresso, a que estabeleçamos esta harmonia com a lei de Deus e encontremos, então, a verdadeira felicidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que nos esforcemos realmente para nos comportarmos desta forma adequada, a estabelecer essa harmonia com a lei de Deus. Mas como é que nós vamos nos esforçar para estabelecer esta harmonia com a lei de Deus, se nós não tivermos a convicção, daí porque dizem que a fé nossa, do espírita, é a fé raciocinada, que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É por isso que o Mestre Jesus dizia para aqueles que curava: tua fé te curou, vá e não peques mais. O Mestre Jesus sempre disse isto, atribuindo aquele efeito, aquela consequência, à própria conduta da pessoa. Quando esse nosso companheiro desencarnou na fila do banco, a quem ele pode imputar a responsabilidade por aquela
aquele efeito, senão à própria conduta, ao próprio sentimento, ao próprio comportamento. Os teóricos, aqueles pesquisadores, os estudiosos, eles vão nos trazendo a informação de que quando ficamos muito irritados, somos muito irritadiços, nós temos uma tendência a ter uma pressão, uma hipertensão, uma pressão elevada, uma desarmonia, um desequilíbrio no nosso organismo a partir do momento em que não nos comportemos adequadamente. Os médicos dizem que o paciente que não quer se curar, ele não se cura. O remédio não faz efeito. Então nós vamos vendo nisto, minhas irmãs e meus irmãos, além dos efeitos dessa conduta que temos, também esta desarmonia, esse desequilíbrio em razão do orgulho, do egoísmo, que nos leva a esses efeitos, a essas consequências. Então, para que vençamos isto, é necessário, fundamentalmente, segundo entendemos, que tenhamos a compreensão. Como é que eu vou ser bom se eu não souber que isto me faz um bem? Certamente que, na medida em que você vai evoluindo, vai se esforçando, vai evoluindo, você vai adquirindo aquela educação, aquela possibilidade de se comportar adequadamente de acordo com a lei de Deus, harmonicamente com a lei de Deus. A gente vê o seguinte, que no universo, nós falávamos aqui, que nós temos aí cerca de 10 sextilhões de estrelas. Segundo diz Simon Singh. Não é o Jadiel que está afirmando isso, não é a doutrina que nos afirma isso, não. É o pesquisador, é o cientista, é o teórico da ciência materialista, que nos afirma que nós temos no universo cerca de 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas. Então é um número realmente muito grande, minhas irmãs e meus irmãos. E aí nós vamos fazendo uma análise acerca do Criador de tudo isto. Essas estrelas transitam, se movimentam nesse espaço. E aí a gente conjetura sobre quem teria criado esse espaço. André Luiz nos fala da cocriação em plano maior, uma cocriação em plano menor. E aí nós vamos estudando, analisando todas essas informações que nos chegam no plano espiritual, e nós vamos chegando às nossas conclusões, certamente. Daí a necessidade de estudar, de analisar. Estudar não é apenas memorizar, não. É refletir, é analisar aquilo que se está lendo, aquele fato que está se observando. Foi isso que fez o nosso Allan Kardec, certamente. Observou aqueles fatos e nos trouxe, então, a codificação. Depois que havia se desenvolvido muito socialmente como mestre escola, como professor, como autor de diversas obras didáticas. Então ele tomou conhecimento daquela informação acerca das mesas girantes, que o senhor Fortier lhe levara, e ele então entendeu que aquilo era muito importante para a humanidade. E passou a observar, modificou a natureza daquelas negações que eram feitas naquelas reuniões, e aí passou a ter um contato maior com o plano espiritual. O nosso Eurípides Barçanufo, ele, depois de ler o livro Depois da Morte, do nosso Leon Denis, ele entendeu como Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ao ter o contato com Jesus, ele compreendeu que estivera errado até então. Da mesma forma, o nosso Eurípides Barçanufo, certamente ele fez uma análise do seu comportamento até então. E ele aí falou com seu tio senhor que fossem visitar lá o casebre de Carlos, lá no interior da fazenda de Santa Maria, lá nas Minas Gerais, lá em Sacramento. E aí, o nosso Eurípides foi com o tio senhor, embrenhando-se por aquela mata, aquela escuridão da noite, com o seu lampião na mão, até o casebre de Carlos. Por que ele se comportaram dessa forma? Porque estivera até então, ele estivera certo de que, sendo católico, seguindo a religião católica, ele estava certo. Naquele átimo de segundo, ele certamente compreendeu que era preciso mais alguma coisa. O Saulo de Tarso fora até então doutor da lei. Ele foi perseguidor dos cristãos, do próprio Nazareno, de Estevão. Ele levou às barras do tribunal o nosso Estevão, levou à execução, a pedradas Estevão. E ele, no caminho de Damasco, ele tem a visão do Mestre Jesus. Ele, naquele átimo de segundo, compreendeu que estivera errado até então. E ele que defendera
aquela descrença, a ausência da fé de que Jesus seria o enviado de Deus, o representante de Deus na terra, quando ele tem a visão do Mestre Jesus, que havia desencarnado na cruz, ele compreende naquele átimo de segundo que estiver errado até então. Daí porque o nosso Saulo de Tarso passa a defender a fé com tanta intensidade. Então nós vamos vendo, minhas irmãs e meus irmãos, que nesses fatos aí, nós temos a possibilidade da análise, da reflexão, então chegar às nossas conclusões, para que possamos ter um comportamento efetivamente evangélico. Porque é disto que necessitamos, é disto que necessita o mundo. Nós temos certamente com a doutrina espírita, e às vezes as pessoas falam no avanço lento da doutrina espírita, porque o espiritismo é uma religião sui generis, que cobra de cada um de nós um comportamento. Nós não temos sacerdócio hierárquico na doutrina espírita, o que nos leva a ter um comportamento pessoal. Como é que nós vamos ter esse comportamento pessoal se nós não acreditarmos, não tivermos a certeza inabalável, não tivermos a fé inabalável naquilo que a doutrina espírita nos informa, na existência da alma, na sobrevivência da alma à morte do corpo físico, na existência do mundo espiritual. Os nossos irmãos católicos também entendem que existe o plano espiritual, só que é diferente. Para o católico, o espírito é criado no momento do nascimento da criança. Para nós espíritas, existe o processo reencarnatório. O espírito é criado muito antes. Essa é certamente a grande diferença entre o catolicismo e o espiritismo, entre outras correntes religiosas cristãs e o espiritismo. E também a existência do mundo espiritual. Enquanto o irmão católico diz que a alma vai para o céu e vai gozar lá das benesses de conformidade com a vontade de Deus, nós espíritas recebemos a informação de que a vontade de Deus já está pré-estabelecida. Existe certamente uma vontade divina, certamente que existe. Nós não podemos negar isso, nem devemos negar isto. Mas esta vontade divina é para que todos nós alcancemos a felicidade, essa harmonia com a lei de Deus. Mas quando nós vemos aí o atleta se esforçando para alcançar os seus objetivos, quando nós vemos um artista ensaiando para poder levar a bom termo o seu objetivo, nós chegamos à conclusão de que efetivamente é uma verdade, contém uma verdade esta afirmação, de que é necessário que nos esforcemos para alcançar o conhecimento, para alcançar a perfeição relativa. E até essa perfeição relativa, que é também infinita, ela nunca, jamais nos permitirá alcançar a perfeição absoluta. E aí nós, quando representamos uma esfera, nós verificamos que a esfera, ela não tem, o número de lados dela é infinito realmente. A gente não pode dizer qual é o número do lado da esfera. Mas o espírito é um quadrilátero, que sempre poderá somar mais um lado a esse poliedro, né? Não quadrilátero inicialmente, mas ao poliedro. Então ele vai formando, vai acrescentando cada vez mais. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que o Espiritismo nos propicia o raciocínio, a possibilidade da utilização do bom senso, da razão. E quando nós vamos a essas ideias inatas, de que nos fala aqui a doutrina espírita, nós vamos aqui no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós temos aqui as ideias inatas a partir da pergunta 218. Mas se nós formos a 215, a espiritualidade indagou de Kardec: de onde se origina o caráter distintivo que se nota em cada povo? Nós vemos aí que os povos realmente apresentam um caráter, uma tendência, alguma forma de viver. Nós vemos isto. E nós, brasileiros, apresentamos também a nossa. Dizem que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Mas isto é uma proposta de Jesus.
nós precisamos construir, e nós estamos construindo certamente, porque não existe povo mais caloroso, mais solidário do que o brasileiro. Não é um brasileiro que está dizendo isso, não. São aqueles que são os estrangeiros, que vivem em outros países, que estão dizendo do Brasil. Certamente que nós não alcançamos aí as condições que os Estados Unidos, por exemplo, alcançaram, de progresso. Lá nós vamos encontrar um outro mundo, certamente. Mas nos Estados Unidos, nós não podemos sorrir para ninguém dentro de um elevador, porque isto será levado à conta de assédio sexual. E o brasileiro não pode deixar de sorrir, de acarinhar. É por isso que o soldado brasileiro, quando esteve em Porto Rico, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ele, ao sair de lá, quando chegou lá, ele era soldado, porque as crianças eram maltratadas e tal, as famílias eram certamente maltratadas, não eram tratadas como deviam. E aí, quando o soldado brasileiro teve que se retirar de Porto Rico, as crianças se agarravam às pernas dos soldados brasileiros, não querendo deixar que os soldados brasileiros deixassem lá a cidade. Por quê? Porque foram bem tratados pelo soldado brasileiro, foram acarinhados, foram tratados como filhos, como irmãos. É por isso que o nosso Daniel Cristóvão, quando durante a Segunda Guerra Mundial esteve lá nos campos de batalha, ele se preocupou muito quando as moças, as moças de família, se entregavam aos soldados em troca de um prato de comida. E aí Daniel Cristóvão, que era espírita já, é um jovem tenente brasileiro, ele vai ao seu comandante e pede que o excesso dos alimentos, que o alimento era jogado fora realmente, fosse distribuídos, esses alimentos, por aquelas famílias necessitadas. E aí o comandante, preocupado com aquilo, disse: não, Daniel, nós não podemos fazer isto, porque senão nós seremos levados a um tribunal militar, porque essas pessoas devem ser consideradas como inimigas. Se nós prestarmos qualquer auxílio, nós seremos considerados como prestadores de auxílio aos inimigos. Mas o Daniel Cristóvão chorou, implorou e pediu tanto que o comandante, então, brasileiro também, se submeteu à vontade de Daniel Cristóvão e disse para ele: olha, Daniel, você veja aí um meio de que nós não sejamos, para que nós não sejamos levados aí para um tribunal militar. E aí o Daniel Cristóvão conversou com o padre da localidade, foi à igreja, conversou com o padre, e aí eles entenderam lá que seria o mais adequado que os caminhões com os alimentos entregassem os alimentos durante a madrugada. E aí o padre passou a recepcionar e a distribuir aquele alimento que era deixado pelos caminhões militares durante a madrugada, a pedido do nosso Daniel Cristóvão, já preocupado com esta prática da caridade que ele podia fazer, que ele fazia certamente de forma natural, de forma espontânea. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós somos levados efetivamente a esse comportamento, mas porque vamos adquirindo, através dos tempos, esta convicção, esta certeza de que somos espíritos imortais, de que sobrevivemos à morte do corpo físico, de que reencarnamos, de que as dificuldades por que passemos foram por nós mesmos escolhidas, conforme diz os benfeitores espirituais na pergunta 258 de O Livro dos Espíritos. Nós escolhemos as dificuldades, nós redigimos o nosso roteiro reencarnatório. Mas a lei de Deus é lei de misericórdia, a lei de causa e efeito, é lei de misericórdia e de utilidade. É uma lei flexível. Então, a partir do momento em que não haja mais utilidade para que a pessoa passe por aquela dificuldade, ela não vai passar, porque não é mais útil. De certa feita, uma irmã aqui em nossa casa disse que se acertasse na Mega Sena, não haveria instituição nenhuma em dificuldade, especialmente instituição espírita. Então,
o nosso irmão diz, então você não vai acertar mais, minha irmã, porque você já passou pela prova da riqueza, você já não está mais apegado à riqueza, então você não vai passar mais. Aí dando a ideia exatamente, ou fundamentado exatamente nessa ideia de que a lei de Deus é lei de utilidade, é lei de misericórdia e, fundamentalmente, lei de utilidade. A partir do momento em que não tenhamos mais utilidade de passar por uma dificuldade, não obstante essa dificuldade estar devidamente registrada, inscrita no nosso roteiro reencarnatório, nós não passaremos por ela. É por isso que o nosso André Luiz nos fala que o bem praticado hoje elide o mal praticado ontem. É por isso que nós dizemos muitas vezes, as irmãs ficam preocupadas porque dizem que praticaram um aborto quando não tinham conhecimento ainda, e como vão reparar? Aí o Espiritismo explica como essa irmã poderá, se ela puder ainda gestar algum filho, ela gestará. Às vezes, num processo de abortamento, posteriormente, a irmã vem e fica grávida. Mas existem formas de adoção, existem formas aí através das quais aquela mulher poderá saldar antigos débitos com a lei. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos vendo que, na verdade, o que vigora na lei de Deus é a lei da utilidade, é a flexibilidade, ao contrário do karma hindu. Muitas vezes a gente diz assim, essa doença é doença kármica. A gente até utiliza a expressão, mas não é adequada porque o karma hindu é inflexível. É como a lei de ação e reação. Existe uma inflexibilidade. A lei de causa e efeito, que rege as nossas existências, é uma lei flexível. É a lei da utilidade. A partir do momento que não tenhamos mais utilidade de passar por aquela dificuldade, nós não passaremos, certamente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos, na medida em que nós vamos estudando a lei de Deus, nós vamos vendo esses princípios sendo aclarados cada vez mais. Daí porque dizem os benfeitores espirituais que a ciência serve para cada vez mais aclarar o caminho dos espíritos, permitir que os espíritos evoluam. E aí nós vamos vendo a análise feita por Allan Kardec, a extração de Allan Kardec daquilo que seja essencial na Gênese mosaica. Nós podemos conciliar o criacionismo bíblico com o evolucionismo de Charles Darwin. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos vendo que na medida em que vamos estudando o Espiritismo, cada vez mais nós vamos sedimentando a nossa fé, a nossa convicção, e aí podemos realmente alcançar esta harmonia com a lei de Deus e a felicidade, que é o grande objetivo de todos nós. Todos nós almejamos certamente alcançar a felicidade, mas às vezes nós trilhamos caminhos equivocados que nos levam ao sofrimento, nos levam à dor. A dor, ela é inerente ao corpo físico, certamente. E o sofrimento é inerente ao espírito, a moral é moral. Ela não depende, certamente, muitas vezes nós temos um sofrimento que não tem uma correspondente dor. Mas é porque exatamente nós temos uma natureza espiritual. Nós sentimos às vezes, nós nos ressentimos às vezes da dor que o nosso irmão, porque nosso irmão passa, principalmente se esse nosso irmão for vinculado a nós pelos laços do parentesco. Porque também dizem os benfeitores espirituais que o orgulho e o egoísmo são os dois grandes obstáculos ao progresso do espírito. E nós vemos isto quando a mulher, por exemplo, os espíritos dizem que é o amor maior que pode existir na Terra. Dizem os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec na pergunta 385 do Livro dos Espíritos. Então é realmente um amor maior. E aí, então, o espírito feminino é mais aprimorado que o espírito masculino? Os benfeitores espirituais dizem que não, que é a mesma coisa. O espírito não tem sexo, que vai depender da necessidade de cada um. Nós entendemos que quando se reencarna como homem ou como mulher e trilham o espírito escolhe um outro caminho sexual por seguir, certamente que é uma opção. Para nós é uma opção.
nós já ouvimos o nosso Chico dizer que é uma condição, mas para nós é uma opção. Existem aqueles que são contrários tanto à opção quanto à condição. Mas, de qualquer forma, o importante, na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, é que nós reflitamos sobre este tema, que nós nos deixemos levar, conduzir pelo sentimento realmente, pelo amor, porque este sentimento é que é importante, mas isso não se obtém da noite para o dia, não. É com muito esforço, porque nós vamos tendo os ensinamentos, certamente. Diz o Evangelho de Jesus que existe uma porta larga e uma porta estreita. Aí a gente analisa que a porta larga é fácil, certamente que é fácil, mas ela tem um obstáculo intransponível. Ela vai escurecendo a cada passo, fazendo com que o indivíduo, em determinado momento, tenha que voltar. Tenha que voltar. A porta estreita, embora exija um esforço inicial, ela vai se iluminando cada vez mais. Daí porque a porta larga é mais fácil, dos vícios e das imperfeições. Certamente que é mais fácil. Agora, da virtude, que é um poder que irradia, não é uma voz que fala, como dizia o nosso André Luiz, que a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia. Daí porque quando nós recebemos uma mensagem em que o Espírito se assina, Espírito de luz, nós já ficamos com o pé atrás. Porque a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia. Então, se ele mesmo se autoafirma um espírito de luz, é necessário que façamos, então, uma análise mais profunda daquela mensagem e apreendamos o que seja essencial daquela mensagem, colhamos o que seja essencial e possamos, então, deixar de lado, jogar no lixo aquilo que não for consentâneo, que não for pertinente com esta procedência que nós, através do raciocínio, nós vamos chegando. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário sempre um esforço. Nós vamos verificando que é necessário um esforço. Mas tudo na existência exige um esforço, exige, até para nós, porque a vida é movimento. Tudo no universo é movimento. Quando a gente para, a gente enferruja. A experiência nos diz isto. Então é sempre necessário um movimento, é sempre necessário um esforço, é sempre necessário um estudo, alguma coisa que a gente possa fazer para ir adquirindo esse conhecimento, a fim de sedimentar a nossa fé, a nossa convicção e caminhar em direção a essa felicidade. Porque certamente a felicidade, minhas irmãs e meus irmãos, é o objetivo de todos nós. Agora, para que alcancemos essa felicidade, como se afirmou, o Mestre Jesus disse que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas não é uma disposição, uma determinação de Jesus, é uma proposta. E, conforme dizia o Chico Xavier, nós precisamos construir realmente esta grande árvore do Evangelho, esta pátria do Evangelho, esse coração do mundo, e nós vamos construindo com o nosso sentimento, com as nossas vibrações de amor, colocando num ponto bem alto esta bandeira do fora da caridade não há salvação. Todos nós queremos praticar a caridade, certamente. Todos nós podemos praticar a caridade, certamente. Mas é preciso que façamos um esforço, minhas irmãs e meus irmãos, para tirar do nosso íntimo, nessa cirurgia profunda, esses sentimentos negativos de ódio, de rancor, de revolta, de vingança. Nós vemos muita vingança, muito sentimento de vingança ainda pairando, impedindo que nós alcancemos este estágio mais elevado. Certamente que nós vamos alcançar, porque, segundo dizem os benfeitores espirituais, essa transformação da Terra, essa transformação da humanidade em humanidade regenerada, em planeta de regeneração, isso é um determinismo divino. Agora, aqueles espíritos que não conseguirem as condições mínimas para continuarem habitando a Terra, certamente vão ser levados para outros mundos, onde continuarão a sua trajetória, mas sofrerão certamente, passarão pelas suas dificuldades, mas continuarão a sua trajetória em direção à luz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que nós possamos continuar habitando a Terra, que nós possamos continuar
em razão desse conhecimento que estamos adquirindo, a possibilidade do conhecimento da doutrina espírita, que nós continuemos a praticar o bem, porque certamente fora da caridade não há salvação. E Albert Einstein, para atingir essa condição de genialidade que atingiu, como tantos outros, o nosso Mozart, que com uns 4 anos de idade tocava uma sonata, com 11 anos de idade ele construía, elaborava uma sintonia. Então são tantos os espíritos que alcançaram certamente esses momentos, nessas ideias inatas, que levou o nosso Hernando Guimarães Andrade à conclusão de que só podia se tratar efetivamente de reencarnação, de processo reencarnatório. E quando nós fazemos um estudo, nós também chegamos a essa conclusão de que efetivamente a melhor resposta é a reencarnação. Há algum tempo atrás, um amigo nosso dizia: você acredita nessa bobagem de reencarnação? Naquele tempo, certamente, nós não tínhamos conhecimento adequado para responder ao nosso companheiro. Há algum tempo atrás, nós ouvimos lá na nossa Rádio de Janeiro, um companheiro nosso dizer, na hipótese da reencarnação, e foi corrigido imediatamente pelo Dr. Jorge Andréa. Não se trata de hipótese, mas de certeza, de convicção, porque efetivamente esses fatos vão demonstrando de forma inarredável o processo reencarnatório. Não pode ser de outra forma, porque se o espírito fosse criado a todo momento, nós não teríamos atingido, certamente, minhas irmãs e meus irmãos, esse estágio evolutivo que atingimos, porque seria um eterno recomeçar. Como diz o doutor Ivo Pitangui, se nós não tivéssemos esse dedão aqui, que foi construído certamente através dos tempos, a humanidade estaria atrasada cerca de 60 mil anos, apenas pela existência ou pela ausência deste dedo aqui. Então, minhas irmãs, quem afirmou isto foi o doutor Ivo Pitangui, que conhece certamente o tema. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos caminhando graças a essas informações, a esses esclarecimentos, mas graças principalmente às reflexões que vamos fazendo. Como diz a nossa Alta de Souza, num convite a auxiliar, nos diz: ouve, ruge lá fora a ventania, e enquanto o lar ditoso te acalenta, a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria, eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises. Estrelas fulgirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes. Muita paz em nossos corações, queridos irmãos espíritas. Que Jesus nos abençoe.